eles identificam se tem necessidade de estruturar, né, de criar um treinamento para determinada área. 5. Reconhecer êxitos e estimular o aperfeiçoamento. 6. Promover a eficiência, a eficácia e efetividade dos serviços, né? Isso tudo para quê, né, gente? Para prestar um serviço com qualidade para a sociedade. Lembrem-se que a Defensoria Pública do Estado, ela presta um serviço à sociedade, tá? Então aqui o que se quer é o quê? Promover essa eficiência. E 7, possibilitar o planejamento e a elaboração de programas de políticas de gestão de pessoas. Todos esses incisos também foram trazidos agora em 2023. Então, cuidado aqui, tá? Cuidado. Muita atenção nesse artigo 8º. Artigo 9º. O processo de avaliação de desempenho será baseado em critérios de competências nos prazos e na forma estabelecidos em regulamento. Tranquilo, artigo 9º. Olha lá o artigo 10º. Será responsável pelo processo de avaliação. Quem que será responsável? Eu já coloquei em vermelho e você grifa aí também. A chefia a quem o servidor estiver subordinado. Então vai ser o chefe do servidor. Mas por que o chefe? Porque é o chefe, é a chefia que aquele servidor está subordinado, que vai saber se aquele servidor ele está ou não trabalhando com efetividade, se ele está cumprindo os requisitos. Ninguém melhor do que quem está trabalhando com aquela pessoa para saber. Artigo 11. A implantação do processo de avaliação de desempenho para fins, grifa lá, de progressão e promoção por merecimento, veja bem, será precedida de programa de treinamento de caráter obrigatório, destinado à preparação e à capacitação dos servidores e agentes responsáveis pelo processo de avaliação. Então, antes da implantação do processo de avaliação de desempenho, tá? Isso para quê? Para fins de progressão e promoção por merecimento. Será precedida. Então, vamos colocar assim. Espero que vocês entendam, mas para você entender. Será precedido de quê? Exatamente ali, ó. Programa de treinamento. Tratamento não, né, gente? Isso ainda não. Será precedido de programa de treinamento. E isso é, vou botar aqui, obrigatório. Mais pra frente a gente vai ver qual é a diferença entre progressão e promoção, tá? Mas aqui você precisa saber, quando for processo de avaliação de desempenho, obrigatoriamente, ele será precedido de quê? De programa de treinamento. Veja bem que o artigo não fala do estágio probatório, fala somente em progressão e promoção por merecimento. Então, não te confunde na hora da prova, tá? Vamos embora. Artigo 12. Caberá à Defensoria Pública do Estado instituir programa de capacitação. Olha lá, presencial ou à distância. Então, não é somente presencial, não é somente à distância. Pode ter um programa de capacitação presencial ou à distância, tanto faz. Cuidado na hora da prova. E por que eu falo isso, tá, gente? Quando eu comento alguma coisa de um artigo, é porque eu vislumbro que pode cair uma questão de prova, tá? E questão boba. Mas se você não prestou atenção na aula, tampouco leu a lei atualizada, você já vai ter uma dúvida, tá? Porque isso aparece o quê? Olha lá.
Veio com a Lei 15.942, então cuidado, tá? Então é presencial ou à distância, não é somente presencial, não é somente à distância, tem a possibilidade. Continuando, destinado à formação e ao aperfeiçoamento profissional, visando a preparação dos servidores para o exercício de atribuições de maior complexidade e responsabilidade. Só um instante, pessoal. Deu. No desenvolvimento na carreira, artigo 13. E aqui esse 13, salvo engano, já caiu uma questão de prova. Não acredito que caia novamente, mas na dúvida, não vamos deixar passar, né, gente? Olha lá o que diz o artigo 13. Fique estabelecida a estrutura dos cargos, tanto de analista como de técnico, composta por 3 classes. Lembra lá quando o servidor público ele ingressa no cargo, qual é a classe que ele entra? A classe A. São 3 classes, A, B e C, e 5 padrões de vencimento para cada classe, nos termos do anexo 1, tá? Então, vamos escrever isso no quadro, porque assim, se você adquiriu o curso antes do edital, você já teve uma aula muito parecida com essa. Se você adquiriu o curso agora, depois do edital, você vai ver isso pela primeira vez, talvez. Então, a gente vai colocar no quadro, tá? Pra gente não ter nenhum prejuízo e tentar passar da melhor forma a matéria, tá? Quem já foi meu aluno conhece, sabe muito bem que normalmente eu sou professora dessas legislações assim que tu precisa ter uma certa memorização. Então, o que acontece? Eu trago esses mapas mentais, eu produzo eles no quadro para que você possa ter uma melhor absorção da matéria, né? Então, vamos lá. Olha lá o que diz o artigo 13. Isso tanto para os cargos. Cargos de analista e técnico. E técnico. O que diz lá? Que será composta por 3 classes. Três classes. Quais são essas classes? Então, teremos 3 classes. Muito cuidado, tá? Porque lá na prova ele vai querer trocar padrão de vencimento com classe. Classe você lembra, são poucas. Classe A, classe B, classe C. E quantos padrões de vencimento? 5. 5 padrões de vencimento para cada classe. Então, teremos o quê? Pera aí, calma. Não ficou bom aqui. Para você entender. Tem que fazer menor.
Então, veja bem. E cinco padrões Então, os cargos de analista e técnico são compostos por 3 classes A, B e C e 5 padrões de vencimento, isso para cada classe. Então, dentro de cada classe, olha bem aqui, dentro de cada classe, o que acontece? Tem 5 padrões de vencimento. Padrão de vencimento 1, padrão de vencimento 2, 3, 4, 5. E agora a gente vai ver quando é que eles vão pulando. Eu vou falando conforme aqui a nossa aula. Na tela. Artigo 13. Parágrafo 1º. As classes A, B e C representam os estágios na carreira atingidos por meio da promoção. Então, a promoção, ela está relacionada com as classes. Artigo 13, parágrafo 2º. Olha lá! Os padrões representam as progressões atingidas por meio de avaliação de desempenho. Artigo 14, tá? Vamos escrever isso no quadro, tá? Representam. E aí você faz um mapa mental aí no seu caderno, tá? Representam o quê? Os estágios na carreira atingidos por meio da promoção. Já o parágrafo 2º, ele diz que os padrões, quem são os padrões? Aqui, ó, 5 padrões para cada classe. Então, os padrões o que eles representam? Representam as progressões. Progressões atingidas por meio de avaliação de desempenho. Você pode observar aqui na tela que eu procurei trazer um desenho, tá? Porque é muito mais fácil, né, você lembrar de um desenho do que uma parte escrita, somente o texto da lei. Então, eu sempre procuro trazer essa questão para você o quê? Assimilar o conteúdo, tá? Então, quando falar em promoção, você vai lembrar de quem? Olha aqui no quadro. Promoção, você lembra das classes. As classes representam o quê? O estágio na carreira, tá? Então, aqui, ele é promovido da classe A para a classe B, tá? Mas ele tem um caminho para percorrer. Ele não pode pular do padrão de vencimento 1 para o padrão de vencimento 5 direto, né? É como a gente está estudando na nossa legislação. Então, pode pular do artigo 1º lá para o artigo 20 direto. A professora, mas eu gosto, eu faço assim, eu estudo do final da legislação para o início. Não é muito lógico, tá? Mas até pode, mas aqui não pode, tá? Então, quando se falar de classes, você vai lembrar, classe representa o estágio da carreira, que é o quê? Lembra da
promoção, é atingido pela promoção. Já quando se fala em progressão, você vai lembrar o quê? Que os padrões de vencimento, que são quantos para cada classe? 5 padrões, representam o quê? As progressões. Então, ele vai progredindo de um padrão para o outro e ele vai sendo promovido de uma classe para outra, tá? Ficou claro? Então, na tela, olha bem aqui. O que está dizendo? A progressão é a elevação do padrão para o seguinte, dentro da mesma classe, e está condicionada à aprovação de avaliação de desempenho funcional. Então, veja bem, o que é a progressão? Eu já tinha te falado, né? Eu sou uma pessoa ansiosa, então eu vou falando antes, tá? Mas a progressão é a elevação de um cargo para o outro. Ele está no cargo não. Ele está, por exemplo, ele já está aqui. Não no 1, né? Já vamos partir para o terceiro. Ele já está no padrão 3 da classe A. E aí, ele quer o quê? Ele vai passar para o 4 por meio da progressão. Cuidado! Na prova, e isso dentro da mesma classe. Cuidado com questão de prova sim, porque o que a prova vai querer te falar e tu vai ter que saber que está errado, que por meio da promoção ele passou de um padrão de vencimento para o outro, elevou de padrão dentro da mesma classe. É promoção? Não é promoção. Não é promoção. É o quê? Progressão. Tá? Então, progressão, você marca a progressão. É o quê? É a elevação de padrão dentro da mesma classe. Não passa para a classe B. É dentro da mesma classe. Então, sempre assimila progressão. Vamos botar aqui, ó. Progressão versus promoção. É o quê? Olha bem aqui. Então, a progressão é a elevação de padrão dentro da mesma classe. Então, tá lá na classe B, tem o padrão 1, padrão 2, padrão 3, padrão 4 e padrão 5. Passou do 2 para o 3, é progressão. Tudo dentro da mesma classe. Tá bem? Calma o coração que a gente já vai ver a promoção. E por óbvio, né, está condicionada à aprovação na avaliação de desempenho funcional. Então, ele precisa ser aprovado na avaliação de desempenho funcional. Parágrafo 1º. Os processos de progressão correrão. E ó, atenção, atenção, atenção. Veio com a atualização da Lei 15.942 de 2023, asterisco aí nesse parágrafo 1º. Os processos de progressão correrão no mês de maio de cada ano e produzirão efeitos a contar da respectiva grifa.
publicação no Diário Eletrônico da Defensoria Pública. Então, aqui, os processos de progressão correrão no mês de maio. Professora, tem que saber disso para a prova? Tem que saber isso para a prova. Por quê? Porque é inovação, né? Atualização. Então, você tem que saber disso sim, tá? Porque se não me falha a memória, antes era anual. Mas aqui a lei, ela te traz especificamente um mês. Então, tu precisa saber. E quando é que vai produzir efeitos? A contar da respectiva publicação no Diário Eletrônico da Defensoria Pública. Cuidado com esse parágrafo primeiro. Cuidado. Olha lá. É possível ocorrer progressão durante o estágio probatório? Olha lá. Parágrafo 2º. É vedada a progressão durante o estágio probatório. Então, enquanto você estiver no estágio probatório, não poderá ocorrer progressão. Também foi incluída aonde? Agora em 2023, pela Lei 15.942 de 2023. Então, cuidado. Cuidado com isso. Achei que aquilo ali fosse normal. Hã? Aquilo ali não é normal, apareceu na tela, né? Não, mas agora voltou. Tá, eu vou anotar aqui pra fazer um corte. Tá. Não sei se quer repetir o que tu falou. Pra não ficar aquela tela e o que tu disse. Ah, mas aí apareceu no vídeo? Eu vou cortar daí aquela parte feia. Tá, então peraí. Vamos... Ó, eu passei para essa... Pode parar nessa, tu pode cortar até o momento e eu falo, pergunto. Perfeito. Tá? Aí eu começo já fazendo assim, ó. Entendeu? Quanto tempo já de gravação? 55 minutos. Ah, já estamos em 1 hora. Tá, então, vamos lá. É possível? Pergunta. É possível ocorrer progressão durante o estágio probatório? Olha lá o que o parágrafo 2º te diz. Parágrafo 2º, tu leva para o coração, leva para a prova, porque isso é atualização recente. Porque esse parágrafo ele foi incluído com a Lei 15.942 de 2023. E o que ele te diz? Diz que é vedada. E o que quer dizer vedada? É proibida a progressão durante o estágio probatório. Tá? É proibida, é vedada. Então leva para a prova isso. Vamos escrever isso no quadro, né? Sempre bom. Tá? Leva pro coração. Vai fazendo aí o teu mapinha mental, porque aí tu não te perde, aí tu já tem até um resumo. Mas, sempre digo, nunca deixe de ler a lei seca, tá? É bom que você tenha essa memória. Veja os mapas mentais que também vão te auxiliar na compreensão do teu estudo, tá? Olha lá, artigo 15 na tela. A promoção é, olha aí, porque tivemos o quê? Alteração deste artigo, ele mudou um pouco. Olha lá, a promoção é a movimentação do servidor do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe seguinte. Então, olha aqui, vem comigo no quadro.
o que é a promoção? É a movimentação, deixa eu pegar em azul que é mais fácil, é a movimentação do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe seguinte. Então, aqui nós temos a promoção, tá? Então, vamos colocar aqui no quadro. Exatamente como está ali, a movimentação do servidor. Vou botar mais para cá. Então, aqui da promoção, nós temos o quê? Classes diferentes. Aqui é a mesma classe. Cuidado, tá? Muito cuidado. Então, olha bem aqui. Promoção é o quê? Melhor, recapitulando, vamos aqui da progressão. Progressão é a elevação de padrão dentro da mesma classe. Coloquei o exemplo aqui. Sai do padrão 2 para o padrão 3, tá? Isso tudo dentro da classe B. Outro detalhe, é vedada a progressão durante o estágio probatório. E as progressões, os processos de progressão ocorrerão no mês de maio. E lembra lá que os efeitos começarão a contar após a publicação no Diário Eletrônico da Defensoria Pública. Já a promoção é o quê? É a movimentação do servidor. Do quê? Do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe seguinte. Olha lá então. Vou botar em vermelho também. Temos a classe B, só vou botar essas duas, e a classe C. A B tem 1, 2, 3, 4 e 5. A classe C tem 1, 2, 3, 4 e 5. O que é a promoção? É a movimentação do servidor do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe seguinte, tá? Lembra lá quando tu fala em promoção, e aí tu não pode confundir, porque a gente acabou de falar o quê? Que a promoção, as classes, olha lá no quadro aqui, ó. Classes representam os estágios na carreira atingidos pela promoção, tá? Não te confunde com isso. Aqui no artigo ele traz o quê? Que a promoção, ela é a movimentação do servidor do último padrão de uma classe
para o primeiro padrão da classe seguinte, tá? Se você não entender isso, depois você me chama lá no Instagram que eu te explico. Mas acho que tá bem elucidativo aqui, tá? Então, tu precisa saber a diferença de progressão para promoção. Fechou? Vamos tocar a ficha aqui. Opa! Parágrafo 1º. A promoção será alternada segundo os critérios de merecimento e de antiguidade, conforme definição em regulamento. Tranquilo aqui, tá? Parágrafo 2º. A promoção no cargo será realizada observado o juízo, grifa, o juízo de conveniência e oportunidade da Defensoria Pública do Estado, bem como consideradas as limitações das leis orçamentárias e de responsabilidade fiscal. Olha aí, ó, redação dada pela Lei 15.942. Então, é inovação, é de 2023. Então, cuidado, muito cuidado aqui. Porque a promoção no cargo será realizada, observado que o juízo de conveniência e oportunidade da Defensoria Pública do Estado. Cuidado aqui, coloca asterisco nesse parágrafo 2º. E olha aqui que maravilha, tá? Esse parágrafo 3º, ele mudou. E ele veio também, inovação, 2023. Então, coloca asterisco aí nesse parágrafo 3º. Olha lá o que ele diz. Diz que a antiguidade será apurada sucessivamente. Sucessivamente. Então, primeiro é o 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4, depois o 5 e depois o 6. Então, vamos ver aqui quais são os critérios para apurar a antiguidade. Olha lá, inciso 1. Tempo de serviço na classe. Professora, precisa saber disso? Precisa, e precisa saber a ordem.